Olá, meus amores. Vamos dar continuidade na nossa aula de ciência falando do funcionamento do sistema nervoso, né? Pegando a ligação daquela nossa aula do sistema nervoso que a gente estava trabalhando, tá? Vamos ver aqui alguns detalhes sobre o sistema nervoso. Como já vimos nesse capítulo, as atividades que realizamos no nosso dia a dia envolvem a coordenação e a integração de informações pelo sistema nervoso. Os estímulos do ambiente são transformados em respostas. E a gente viu isso que eu falei para vocês, né? Tudo vem, é passado para o sistema nervoso, e o sistema nervoso elabora as respostas dos estímulos que recebe, né? Lembra que eu falei para vocês da parte do beliscão, ou de algo frio ou de algo quente? A resposta é muito rápida, mas funciona dessa forma, né? Tipo, se eu pegar em algo numa panela quente, assim que meus dedos tocarem nela, eles se afastam logo. Só que para isso acontecer, né, vai uma resposta de todos os meus nervos aqui espalhados pela minha mão, pelo meu braço, para a medula envia a informação para o cérebro processa e volta com a informação do estímulo que recebeu para que eu tire a mão, naquele comando de tirar a mão que esquentou e queimou. Como eu havia falado antes, é tudo muito rápido, é flash, é tudo na velocidade da luz, tudo muito rápido. Um dos exemplos desses estímulos para chegar até ao cérebro e processar as informações, estímulos do ambiente, um dos principais é a visão, tá? Como nós estamos vendo aqui, o primeiro. O estímulo visual são percebidos por meios do sentido da visão. No olho, a luz estimula as células da retina, gerando impulsos nervosos que são transmitidos pelo nervo óptico até o encéfalo. E aí tudo que ele visualiza, tudo que o olho visualiza, leva informação para o cérebro, né? Às vezes, quem já assistiu um filme de terror para ficar com medo? Aquilo dali é gerado pela imagem que você vê. O cérebro processa aquilo dali, certo? Triste, né? Emocionado, ri. Tudo isso acontece devido ao estímulo da visão, do nervo óptico, que ele absorve todas aquelas informações e joga, né, para o encéfalo para ele processar tudo aquilo dali e você sentir essas sensações, né? Às vezes de tristeza, às vezes um filme romântico, né, termina um final triste, às vezes você chega até a chorar, às vezes você chora também de felicidade quando está assistindo um filme de comédia, etc. E assim vai, né? Mas tudo devido ao estímulo que vem do ambiente captado pela visão. No encéfalo, as informações visuais, no caso, o formato e as cores do vaso, esse vaso que ele está pintando aí, por exemplo, sob a forma de impulsos nervosos, são analisados e interpretados, gerando respostas específicas. Como funciona? O olho vê o vaso, capta o vaso, certo? Aqui o olho enxerga, capta o vaso. Leva a informação para onde? Para toda essa parte do nosso cérebro. Para quê? Para que ele veja o comando da fotografia no seu cérebro para pintar o vaso de igual, certo? O comando das mãos, da tinta que vai pegar, certo? Tudo isso, essa coordenação que ele tem, essa fotografia visual para ele interpretar esse vaso e pintar aqui, tudo isso é comandado pelo nosso cérebro, pelo encéfalo, né? Claro que dentro do encéfalo vai estar todo o cérebro, né, o cerebelo e o bulbo, que mudou até de nome, né? E nesse caso, né, o encéfalo é composto aqui, como eu estava falando para vocês, cérebro, né, cerebelo e agora o bulbo, que agora é tronco encefálico, né? Por isso que o cérebro, pessoal, é uma das partes mais sensíveis e principais do nosso corpo. Porque tudo no nosso organismo, tudo, batimentos cardíaco, respiração, circulação, tudo é comandado. Isso eu estou falando de movimentos que a gente estudou, né? Movimentos voluntários e involuntários, ou seja, aqueles que estão ao nosso comando e aqueles que não estão ao nosso comando. Tudo é comandado pelo encéfalo. Essas respostas são transmitidas ao longo dos nervos e da medula espinal para as diferentes partes do nosso corpo, como as mãos, que executam os movimentos com o pincel, entendeu? A visão, para que ele enxergue o outro vaso, a sua memória fotográfica, tudo isso aí é comandado, como eu disse para vocês, né, na parte do encéfalo, para fazer com que ele tenha esse dom. Claro, também exige um treinamento, coordenação motora, muitas outras coisas, mas também tudo comandado pelo encéfalo. A transmissão dos impulsos nervosos ocorre graças à interação entre as células nervosas
representadas principalmente pelos neurônios. Neurônios, pessoal, essa parte aqui que está em negrito, é a principal célula do sistema nervoso. Atenção aí na explicação. Neurônio. Neurônio é a principal célula do sistema nervoso, ok? A ligação desses neurônios é que vai fazendo a informação chegar até a medula, que eles estão espalhados por todo o corpo, né? E da medula vai para onde? Para o encéfalo. Aqui mais ou menos o formato do neurônio, dessas células nervosas, e podem ver que elas estão todas interligadas umas às outras, para passar todas as informações, né? Fazer com que todas as informações cheguem até o encéfalo. Quando um determinado estímulo chega ao neurônio, ocorre uma série de alterações nessas células. Essas alterações geram pequenas, né, correntes elétricas e esses impulsos que nós conhecemos, chamamos de impulsos nervosos, que são transmitidos de neurônio a neurônio, de um ao outro, passando por todo o corpo até chegar na medula, da medula ir para o encéfalo e ser processado. Esses neurônios é que levam, né, essa interligação desses neurônios é que levam todos esses estímulos recebidos, essas informações recebidas do ambiente, do corpo, para o encéfalo, para ele processar, e do encéfalo manda de volta, né, como resposta. Isso tudo através dessas ligações nervosas, desses impulsos nervosos produzidos pelo neurônio, né, através de uma corrente elétrica. Reflexo. Vamos conhecer agora sobre o reflexo. Reflexo é a ação imediata de algo que aconteça, que nós sentimos num dos nossos órgãos do sentido, que é a pele, ou a visão, entendeu? O reflexo ele pode estar vindo de qualquer um desses estímulos aí. Reflexo é ação rápida, né? Momentânea, entendeu? Que acontece da gente, do nosso corpo reagir a algo que possa acontecer, o reflexo. Em algumas situações, nosso corpo reage com tanta rapidez a um estímulo que a resposta é gerada antes mesmo de tomarmos consciência da situação. Essa resposta, chamada de reflexo, é involuntária e não é analisada no encéfalo. É o que acontece na situação que nós vamos mostrar aqui embaixo. Vamos observar bem o que acontece na figura 1, na figura 2 e na figura 3. Tá? Na figura 1 a menina vê os salgados, lindos e maravilhosos, né? Só que estão fumaçando. Se estão fumaçando, é sinal, né, que está o quê? Quente, certo? Figura 2, assim que ela pega o salgado, ela solta, de repente, né? E na figura 3 mostra ela com os dedos assim avermelhados devido à temperatura do salgado. Vamos entender um pouco melhor, certo, essa situação. Figura 1. Quando a menina pegou a esfirra quente, as estruturas de sua pele receberam estímulos que foram transformados em impulsos nervosos e enviados à medula espinal. Figura 2. Em resposta, a medula espinal gerou um novo impulso nervoso que foi transmitido aos músculos e braços, afastando a mão da menina da esfirra quente. Aquilo que eu falei para vocês, né, da resposta que vem de volta. 3. Após esse reflexo, a medula espinal transmitiu estímulos ao encéfalo da menina. Somente então ela sentiu a dor. Mas o reflexo de saltar é um pouco mais rápido do que a resposta da dor, né? Da dor da queimadura. Né? O reflexo de saltar é um pouco mais rápido. Por quê? Porque não chega a ser processado no encéfalo. Né? Na medula mesmo ele já volta com aquele reflexo de você soltar, né? Porque sentiu que estava quente. E aí logo em seguida vem a dor, que já foi o estímulo processado. Né? A resposta vindo de volta do encéfalo. Nessa situação, o reflexo fez a menina afastar a mão rapidamente da esfirra quente. Antes que ela sofresse queimaduras mais graves, né? Fosse mais complexo, queimadura mais grave, que viesse a acarretar mais problemas. Assim, podemos concluir que o reflexo ajuda a proteger o nosso organismo. O reflexo também a gente pode ver isso aí, às vezes quando tem algum animal peçonhento, né, que esteja perto da gente, a gente já dá um pulo para trás, né, quando vem de repente tem um carro passando e você se esquiva, né,
como eu posso dizer, se livra de um atropelamento, ou quando você está andando de repentemente aparece um buraco ou alguma coisa e você também se esquiva ou pula, né? Isso aí é uma parte de reflexo. Quando vem algo de repentemente para bater em você, no seu rosto, e você se afasta, se abaixa. Um exemplo rápido de reflexo, pessoal, é que é causado, né, pelos nossos cílios dos olhos. Quando vem alguma poeira, alguma coisa, assim que trisca nos cílios, assim que trisca, a tendência do olho é fechar logo. Se você quiser fazer o teste com o dedo, podem fazer. Assim que você triscar no cílio, né, existe um reflexo que ele comanda logo para que você feche o olho. Isso aí é até uma maneira involuntária, como a gente está falando, né? Não é tão rápido que não é processado, entendeu? No nosso cidadania do dia a dia, a gente vai ver as habilidades sobre duas rodas, né? De crianças que são paralíticas, né? Paraplégica e tetraplégica. Tetraplégica nem tanto, mas paraplégicas, né? Que não deixam de viver sua vida e continuam vivendo ela normalmente. Ela supera os seus limites, né? Para tentar levar aquela vida mediante o que gostava de fazer. Aqui mesmo a gente pode observar essa criança brincando, né, ó, dançando na cadeira de roda, claro, com acompanhantes, né? Muitas vezes as crianças aqui descobrem que são capazes de fazer movimentos que não sabiam que podiam fazer, né? Diz a dançarina aqui ao lado da foto. Mas para que isso aconteça, elas precisam de estímulos, precisam de incentivos para estar fazendo coisas que elas jamais esperariam ser capazes de fazer. Isso a gente pode ver vários exemplos, né, nas modalidades paralímpicas de Jogos Olímpicos, né? Tem as Paralimpíadas, né? Que esses jogos são feitos, são realizados por pessoas deficientes de alguma coisa, né? De alguma deficiência especial que ela tenha. Nessa matéria que a gente vai ler para vocês aqui, eu já até relatei, né, casos sobre isso para vocês anteriormente. Vamos só relembrar, tá bom? Muitas pessoas que sofrem lesão na medula em razão de acidentes de automóveis, queda, infecção e má formação durante a gestação, por exemplo, necessitam usar cadeiras de roda para se locomoverem. Essas pessoas, apesar de suas limitações físicas, são capazes de praticar esportes, dançar, trabalhar e entre outras atividades, superando diariamente suas limitações motoras. Todos os cidadãos têm direito de ir e vir e merecem respeito, independentemente da classe social, de onde ele esteja, independentemente de qualquer coisa. Para garantir os direitos das pessoas com deficiência motora, são necessárias algumas adaptações, como rampa de acesso, elevadores e banheiros adaptados. Bem, se a gente for analisar bem isso aí hoje, na maioria dos locais públicos que nós andamos, que nós frequentamos, já tem essas rampas de acesso, né? Aqui perto de casa tem uma pracinha que ela tem rampa para entrar e subir ao redor da praça, né? Na calçada para fazer caminhada. E ela também tem guia, né, para deficientes visuais. É um formato de um piso mais diferenciado, para que ele siga aqueles pisos que ele vai sentindo, né, ao pisar, né, na hora que ele pisa ele vai sentindo o caminho que ele deve seguir através da moldura, né, do piso, que é diferenciado dos demais que tem. Em alguns locais também, estabelecimentos tem rampa de acesso. Aliás, é para ter, é obrigatório, pessoal. Se você chegar num canto, num estabelecimento que não tem a rampa de acesso, você pode reivindicar isso aí. Porque é direito, é obrigatório, isso aí já é lei, certo? E muitos banheiros, às vezes, em locais que nós frequentamos, shopping, etc e tal, tem uma parte mais larga, né, com vários cantoneiras de ferro ao redor das paredes, que é para também o uso de deficientes, para que ele possa se apoiar, para que ele possa sentar, para que ele possa estar mais à vontade, né, para se adaptar à situação. Além disso, a gente tem que estar atento, pessoal, a algumas atitudes do nosso cotidiano, como não estacionar em locais reservados para cadeirantes e em guias rebaixadas, porque eles precisam daquele acesso. E às vezes tem motorista que é muito ignorante, que coloca mesmo no acesso e a pessoa não tem como subir. Infelizmente isso acontece, né? Só que, claro, nossos órgãos de trânsito passando, com certeza vai ser multado na mesma hora, né? Bom, isso contribui bastante, né? Contribui para o respeito aos direitos dos cadeirantes, não só cadeirantes, né? Outros tipos de deficiências também. Você já viu algum
esporte praticado por pessoas com alguma deficiência física, em caso afirmativo, como esses esportes era praticado, né? Que tipo de esporte é esse? Você pode fazer um comentário. Vamos comentar sobre isso, não com os colegas, mas a gente vai comentar com os pais e com a gente, comigo também, com o professor. Vamos fazer esse comentário, quais foram os esportes que vocês viram, né? Como era que essa pessoa com deficiência ela se adaptou àquele esporte, entendeu? Vamos ver isso aí. Como eu disse, hoje é muito comum, né, nos esportes paralímpicos, isso aí é muito comum as pessoas brincarem. Quando eu era pequeno que eu digo mais jovem, tinha um colega nosso que ele tinha deficiência, ele tinha paralisia, né? E ele jogava bola, com as duas moletas ele jogava bola com a gente normalmente e ele jogava bem. Então, quer dizer, as limitações, às vezes, muitas vezes, ela é gerada, ela é criada pela própria pessoa e também pelos seus que moram ao seu redor, seus familiares, né, que limitam as coisas e não deixam a pessoa se desenvolver, não deixam a pessoa fluir, a pessoa crescer, a pessoa fazer o que é o inesperado. Você conhece alguma pessoa que usa cadeira de roda? Pergunte a ela como é o seu dia a dia, como ela se adapta nos afazeres do dia a dia dela, certo? Se vocês conhecerem e puderem fazer essa entrevista, vai ficar muito legal, tá? E é com essa imagem mostrando que não existe limitações para as pessoas que a gente encerra nossa aula de hoje, né? Um bom trabalho para vocês, um bom exercício e até a próxima.